Reis, capítulo 20, versículo 8 a seguir. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isso te será de sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiante-se a sombra 10 graus e voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Amém? Pode se assentar. O texto nos fala da única vez que o tempo, ou o relógio do tempo, parou e voltou. Quando o profeta orou, o relógio de Acás, ou o relógio de sombra de Acás, era um relógio feito de pedra ou madeira, e ali, com o movimento do sol, ele ia marcando as horas. Cá entre nós, quem consegue fazer o sol voltar? Ou a terra girar ao contrário? Só existe um ser capaz de fazer isso. O nome dele é Deus Todo-Poderoso. Então, foi a única parte da história que realmente voltou-se o tempo para trás. Conseguiu-se voltar pela palavra do profeta conforme a vontade de Deus. E hoje, com esse texto que nós falamos sobre o rei Ezequias e o profeta, nós queremos falar com os irmãos hoje sobre algo que é precioso para você e é precioso para mim e muito precioso para Deus, que é o nosso tempo. O tempo que nós temos, o tempo que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos gastando neste mundo. Nós estamos nos últimos dias de 2021. E 2022 está às portas. Está chegando 2022. Falta só uma semana, nem uma semana direito, né? Já antes da semana já está o ano de 2022 que está chegando para nós. E o que você... é o momento, é o tempo da nossa vida que nós estamos analisando, nós estamos pensando, como foi o nosso 2021? Como nós passamos ele? Ele passou muito rápido, né? Nós paramos e pensamos, o que eu fiz esse ano? O que eu progredi? O que eu ganhei? O que eu perdi? Quantas oportunidades eu deixei passar? Quantas oportunidades eu peguei? E ao mesmo tempo nós já estamos fazendo plano para 2022. É uma transição de tempo e nós estamos nele. Estamos deixando para trás algumas coisas e já planejando as coisas que vão vir para nós. E a pergunta para você nessa noite é o seguinte: se você pudesse voltar o tempo no início de 2021 e passar pelas mesmas coisas que você passou, pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades que você passou esse ano, o que você faria diferente? O que nós iríamos consertar do que nós fizemos? Quais oportunidades que passou e nós perdemos, nós pegaríamos? Qual que nós pegamos e era melhor nós ter deixado? Se nós pudéssemos voltar esse ano, é uma suposição que nós estamos fazendo. O que você faria diferente na sua vida? O que você mudaria nisso? E nós temos que pensar que algumas decisões que nós tomamos esse ano, ela influenciou a nossa vida para melhor e algumas vezes para pior. Algumas vezes nós influenciamos alguém para o bem e outras vezes nós não influenciamos ninguém para nada.
São momentos que nós passamos. Eu quero falar para você sobre algo precioso, como eu acabei de dizer, que às vezes passa despercebido na nossa vida, e nós só caímos na real quando é tarde demais. Repita comigo assim, olha, o meu tempo é precioso. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, olha, o seu tempo é precioso. Quantos aqui concordam comigo que a nossa vida, ela nos traz muitas surpresas? Esse ano nós tivemos muitas surpresas. Porque eu estou falando com você que o tempo é precioso, porque você vai entender comigo que o tempo do rei Ezequias estava findando. E ele precisava consertar algumas coisas, mas não havia mais tempo. Nesse instante, está tudo bom demais. Na mesma hora que você está feliz, com o trabalho, em casa, com as suas coisas, você está naquele radiante de alegria. E num piscar de olho, parece que foi tudo por água abaixo. Parece que estragou tudo, o negócio azedou o caldo. Né? É instantâneo. Você está em casa bem, de repente chega uma notícia que estraga toda aquela alegria. Estraga tudo. Você estava no melhor momento aproveitando e as coisas se atrapalharam. Irmãos, o vento pode soprar para qualquer lado. E o vento pode nos levar para qualquer lado. A única forma do vento não tirar você do seu propósito é se você estiver com os pés firmados na rocha. Porque aí o vento vai soprar dos quatro cantos e você não será abalado. A sua casa não será abalada porque os teus pés, a tua fé está firmada no Deus Todo-Poderoso. Mas se você vacilar, o vento vai te levar de um lado para o outro. E no meio de um lado para o outro, no meio da confusão da sua mente, sem saber se pega ou se não pega, se faz ou se não faz, o tempo da sua vida vai passar e você vai terminar fazendo nada. Quantas vezes na nossa vida você passa por um tempo e lá na frente você fala assim, poxa vida, eu podia ter aproveitado mais aquele tempo. Eu podia ter aprendido mais naquele trabalho. Eu podia ter buscado mais amizade com aquela pessoa. Eu podia ter amado aquela pessoa mais, mas agora ela se foi e não há tempo mais para se amar. Poxa vida, eu podia aproveitar tanto enquanto tinha a palavra de Deus para eu ouvir. Eu podia ter aproveitado tanto a Bíblia para eu ler e entender os mistérios de Deus. Mas eu não li e agora a igreja foi arrebatada e não adianta mais ler. Na vida do rei Ezequias, foi assim. Ele foi um dos homens mais importantes da história de Judá. Houve uma mudança na vida dele. E fez ele pensar a respeito do seu próprio tempo. A gente só pensa no nosso tempo quando a corda já está no nosso pescoço. A gente só pensa no nosso tempo quando o Covid bate na nossa porta. Não é o convite, eu falei Covid, né? Quando ele está na nossa porta. Quando o câncer atinge alguém da nossa família próximo a nós, nós paramos para analisar o nosso tempo. Quando nós vamos a um velório, nós olhamos aquele corpo e a gente pensa, amanhã vai ser eu. Porque cá entre nós, nenhum de nós está sujeito. Todos nós vamos passar por esse momento. Não tem como correr. Se pudesse, eu também não gostaria, mas é um processo. E todos nós vamos passar pelo mesmo processo. Mas por que pensar no processo só nessas horas? Por que não pensar no processo antes de chegar esta hora? Porque a dor e a aflição do nosso coração será menos. A Bíblia me fala que o próprio Jesus disse que é melhor ir num velório do que a uma festa. Porque na festa você se contamina, você bebe, você diverte, você se alegra e esquece
o sentido da sua vida. Mas quando você vai a um velório, você para e reflete que aquele é o destino que todos nós vamos ter, e você começa a refletir sobre o teu pecado, sobre a tua vida, sobre o que você quer fazer, sobre o que você perdeu, que você deixou de fazer e o que você precisa fazer. Não existe um lugar melhor para você raciocinar sobre a sua vida do que estar num velório. E ele estava se preparando como rei para ser o vencedor de mais uma batalha. Ele estava preparando o exército dele, ele estava ali se preparando a armadura, as armas, a cavalaria, porque ele iria enfrentar um outro rei numa batalha sangrenta. Então ele estava preparando-se para vencer. Quem aqui prepara para perder alguma coisa? Ninguém quer perder, todos nós preparamos para ganhar, correto? Nós estamos aqui falando, aprendendo a palavra de Deus, para quê? Para nós ganharmos a vida eterna, para nós ganharmos as melhores coisas, não é isso? Para a gente estar na presença de Deus. Ninguém prepara, ninguém estuda para fazer uma prova de faculdade, pensando que vai ser reprovado. Todo mundo estuda para ser aprovado. Você vai na aplicação de trabalho, você chega lá, você não vai com o pensamento que você vai ser rejeitado, você vai com o pensamento que você vai ser aceito por aquilo que você está fazendo. Então, nosso pensamento é de vencer. E o rei Ezequias não era diferente. Ele falou, não, eu vou ganhar essa guerra como ganhei tantas outras. Vou me preparar, vou me armar, vou botar a confiança nos meus homens, nos meus soldados treinados, e vai ser mais uma batalha, ó, mamão com açúcar. Vou vencer rapidinho e vamos voltar para casa festejando com os despojos da guerra. Amém? Ele acreditava na vitória como nós, mas de repente, na história do rei Ezequias. Olha para você ver como é que foi. Ele estava preparando para ganhar. Isso já era natural. Mas apareceu uma pequena ferida no seu corpo, de uma hora para outra. Uma feridinha, coisa à toa. Uma manchinha ali e tal. Eu vou passar aqui uma aguinha com sal, vai secar, amanhã eu estou pronto para a guerra. Porém, o tempo passou, e essa ferida, essa mancha, ela se tornou maior. E começou a causar uma preocupação desse rei. Porque não era uma ferida, eram umas chagas, uma lepra. Uma doença que iria levá-lo à morte. Algo que começou pequeno, mas já estava muito grande, fora do seu próprio controle. E muitas vezes, irmãos, muitos problemas saem do nosso controle, sim ou não? Às vezes não sai completamente. Mas o nosso desespero, a maneira que a gente olha o problema, parece que o problema é maior do que a gente. Então a gente começa a ter medo do problema. Em vez de nós buscarmos de Deus coragem, força, sabedoria para enfrentar, a gente fica com medo do problema. E aquele problema vai crescendo cada vez mais, até chegar um momento que a gente se prostra, senta e fala assim, agora já não dá mais para mim, o que me resta é perecer ou morrer. Enquanto ele estava nessa dependência, chegou um profeta, o profeta Isaías, chegou ali no templo do rei, e quando o rei olhou para Isaías, falou assim, agora o meu problema está resolvido. Chegou um profeta, chegou alguém de Deus. Agora ele vai falar, minha doença vai embora, ele vai falar que eu vou ganhar a guerra, eu vou entrar e vou ganhar, e vou continuar sendo o rei Ezequias, o vencedor de todas as batalhas. Porém, o que o profeta foi fazer na casa ou no palácio do rei, ele foi levar sim uma profecia da parte de Deus, mas o profeta foi taxativo na sua promessa. O que eu quero dizer com isso? Que quando você está com um problema tão grande, às vezes você está aflito com as suas coisas, com as suas decisões, e você espera que Deus envie alguém, um pastor, um missionário, ou alguém para falar algo para aliviar o teu coração, para poder te dar ânimo para andar. Na verdade, na maioria, Deus usa e faz isso. Mas nessa específica situação do rei Ezequias, Deus mandou o profeta estar com ele,
mas para falar algo dessa vez de forma diferente. Ele olhou dentro do olho do rei Ezequias. E o rei já estava na pose de vencedor. Estou na pose para receber. Manda, Jesus. Manda, Deus, que eu já estou pronto. Ele esqueceu a dor que ele estava sentindo. Agora eu vou receber a bênção. Pode falar, profeta. E o texto me diz que Isaías olhou bem no olho dele e disse assim: Rei Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Oh, irmão, fala sério comigo. Se Deus dá uma profecia dessa para você, você não vai tremer as pernas? O Ezequias tremeu. Falou, wait a minute. Eu já estou acamado, já estou sentindo derrotado, e Deus manda o profeta falar que eu vou morrer. Muitos de nós recebem notícias diferentes dessa, e você já pensa que vai morrer. Muitas vezes algo muito mais leve, suave do que isso, você ouve e você pensa que vai morrer. Muitas vezes Deus dá uma palavra de exortação para você consertar o seu caminho e você pensa que vai morrer. Agora pensa se o profeta chegar para você e falar, olha, arruma a tua casa, porque certamente tu vai morrer, você não vai ficar vivo. Ou, isso estremece qualquer ser humano. E o rei Ezequias era um ser humano. O texto me diz que ele tremeu a sua base, porque ele estava pronto para vencer mais uma batalha. Irmãos, todos os dias, quando você se levanta, já tem uma batalha te esperando. Enquanto você está dormindo, aquela batalha já está sendo travada no espiritual. E os anjos estão defendendo você com todas as forças, para você descansar, para que quando você acordar, você levantar os olhos para cima e agradecer a Deus, porque você venceu mais uma luta espiritual, porque você conseguiu ficar de pé, e a luta daquele dia, você tem a responsabilidade de vencer. Você sabia disso? Todo momento que você está descansando, dormindo, assistindo a sua TV, olhando as suas redes sociais, os anjos estão batalhando pela sua vida. Eles estão velando pela sua integridade espiritual. Você sabia disso? Por isso que ele fala, olha, orai sem cessar e buscar a Deus em todo momento. Porque cada vez que você ora, que você fala com Deus, você está fortificando os anjos que estão lutando a teu favor. Você sabia disso? Quando você ora, você está fortificando o teu nível espiritual, para que você vença as tuas batalhas mais facilmente com a presença do Senhor. Toda vez que você prepara para vencer, quando você vai para o seu trabalho, você já vai pensando assim, vou chegar lá, vou fazer o meu trabalho, e de tarde eu vou embora para casa. É sim ou não? Olha, eu vou lá hoje, vou cumprir o meu horário, meu schedule, acabou, bato meu cartão, vou correr para casa. Todos nós pensamos assim, vamos batalhar e vamos voltar para casa. Porém, no decorrer do caminho da nossa vida, nós não pensamos, ou não lembramos, de algumas pedras que nós encontramos pelo caminho. Se eu perguntar para você esse ano, quantas pedras atrapalhou o teu caminho esse ano? Quantas vezes você teve que desviar, não de Deus, mas o caminho que você estava caminhando, porque tinha muitas pedras? Quantas vezes você teve que trocar os teus sapatos, porque eles estragaram todinho por causa das pedras que estavam lá? Quantas vezes você teve que orar num momento que você não queria, você não tinha planejado para orar aquele momento, mas você teve que orar, porque a opressão veio sobre a sua vida? Nós não lembramos durante a nossa caminhada de algumas coisas. Eu acredito que o rei já tinha até feito o discurso dele de vencedor. Todo mundo que ganha faz um discurso. É verdade ou não é? Ganhei a guerra, ele vai chegar lá e vai dar o discurso para a população, para o exército dele, aquele discurso de vitória, sobre o que ele fez, a estratégia que ele usou para ganhar, o que ele fez. Porém, a palavra que ele ouviu foi o quê? Põe em ordem a tua. Fala para o seu irmão assim,
profetizando, mas baixinho para ele não ficar com medo. Põe em ordem a tua casa. Fala para o seu irmão aí, põe em ordem a tua casa. O rei Ezequias, irmãos, quando ele ouviu essa palavra do profeta, ele lembrou de algo importante. Eu quero abrir os teus olhos hoje. Ele lembrou que no centro do universo existe um trono. E nesse trono existe um Deus, que é maior do que qualquer circunstância contra a nossa vida. E que ele, se você clamar, ele vai te ouvir. E o rei Ezequias lembrou disso, porque o coração dele já estava em Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Então, quando ele ouviu aquilo, a primeira coisa que ele fez, falou, opa, peraí, o que eu tenho que fazer agora é buscar aquele que pode resolver todas as coisas, aquele que não vai medir esforços para resolver o meu problema, aquele que eu vou chegar e falar que eu estou passando necessidade, ele não vai virar as costas para mim, aquele que quando eu clamar, ele vai se levantar, ouvir a minha prece, o meu clamor, e vai derramar em mim a tua misericórdia. Quem que é esse? O nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Então ele falou, olha, o texto me diz que o rei Ezequias, quando ouviu aquilo, o que ele fez? Ele virou o rosto para a parede. Ele foi para o canto e virou o rosto para a parede. É que tem dias que não importa quem está perto de nós. Olha, o rei Ezequias era rei. Ele tinha governadores, ele tinha prefeito, ele tinha várias pessoas ilustres ali esperando ele morrer, porque ele estava já doente. Estava todo mundo ali. E aí, Ezequias, o que você vai fazer? Vai deixar isso aqui para quem? Quem vai ser seu herdeiro, hein? Quem vai sentar no seu trono? Aquelas terras você vai deixar para quem? E o povo ali em volta dele, já esperando ele bater com as 10, né? Já estava esperando ele dar o tchau ali. E aí, ele falou assim, olha, ele pensou no coração dele, não importa quem está te vendo. Não importa se o teu vizinho está vendo o que você está passando e não fez nada. Não importa o que o seu pai, sua mãe, seus filhos olham para você e acham que você está fazendo. Não importa você ir para a igreja e os irmãos pensar que você está isso, você está aquilo. O rei Ezequias não importou com classe política. Ele não importou com ninguém que estava ao redor. O texto me diz que ele não preocupando com nada e com ninguém. Ele virou para a parede e começou a falar com Deus. E às vezes nós temos medo, vergonha de buscar a presença de Deus, porque os outros vão pensar que nós somos loucos. Mas nós somos loucos sim, loucos por Jesus, porque nós sabemos que esse mundo jaz do maligno e que tudo que estiver nesse mundo vai perecer. Mas quem estiver ligado em Jesus terá vida eterna com Ele. Então Ezequias não preocupou com nada. E muitas vezes eu e você preocupa com o irmão, preocupa com o vizinho, preocupa com o marido, com o filho ou com os parentes. Olha, eu não vou orar, porque eles vão ver eu orando, vão achar que eu sou louco, vão achar que eu estou tendo problema de cabeça ou alguma coisa parecida, porque agora não é hora de orar. Mas olha, se Deus pôs no seu coração e a tua necessidade clama, você faça o que o rei Ezequias fez. Não se importe com ninguém, mas fale com Deus, porque Ele sim ouvirá o teu clamor. E o texto me diz que ele vem em teu socorro. Olha só, vou só te lembrar, ele vem em teu socorro. Se o problema fosse pequeno, o rei Ezequias tinha resolvido. Quantos problemas você já resolveu você mesmo? Não precisou de orar, não precisou de pedir ajuda para ninguém, você mesmo foi lá e resolveu. Coisa pequena, coisa da terra, coisa da carne, coisa que o dinheiro paga, coisa que a sua inteligência de humano vai lá e resolve, pensa. Se fosse algo tão simples, estas chagas, o rei Ezequias tinha resolvido. Amém? E aí, como ele estava preocupado e não podia resolver, agora eu te faço uma pergunta, irmãos, mais uma. Quem entre nós não ficaria desesperado se recebesse uma notícia dessa aqui? Diga amém. Você falou para você e para mais 10 perto de você, porque quem vai receber uma notícia dessa que vai morrer e não vai ficar desesperado? Por muito pouco nós ficamos, né?
E eu aprendo com o Ezequias que a forma que nós entrarmos no problema é a forma que nós vamos sair dele. Você entendeu isso aí? Depende da forma que você entrou, vai ser a forma que você vai sair. Te explico. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que no ano que se aproxima, ou no ano que vai vir, vai ter os mesmos problemas que teve esse ano. Ou vai ter mais problema, vai ter menos. Vai ter os probleminha mais fáceis, vai ter os probleminha mais difíceis. Tem uns problemas lá na frente que você vai lembrar do que você passou e você vai resolver fácil. Mas tem outros que vão surgir novos e você não vai ver saída neles. Mas o que eu quero alertar você é o seguinte, que diferente dos problemas que você for enfrentar, se você fizer como o rei Ezequias e buscar a face de Deus antes do problema vir, com certeza você vai sair dele muito mais fácil e vai sair dele muito mais vencedor, com mais alegria e mais força, porque você aprendeu que a recompensa, o reforço vem de Deus. Então, conforme o jeito que você entrar num problema, é a forma que determina você sair dele. Porque nós precisamos entender algo, irmãos. Nós precisamos saber quem nós estamos crendo, em quem que nós estamos depositando a nossa confiança e em quem nós temos fé. Se você determinar isso na sua vida e tiver clareza em tudo isso que eu acabei de te dizer, quando as coisas começarem, ou antes delas começarem, busque o canto da parede na tua casa. Fale com... Por que o canto da parede, pastor? Não podia ser outro canto, não. Eu entendo para mim que quando você chega no canto e fica de cara para o canto, você não vê ninguém, não tem quem te distrai, correto? É você e a parede. E o único ser que cabe entre você e a parede é o Espírito Santo de Deus. E ali é você e ele cara a cara, e ali você vai falar com ele. Então eu entendi algo muito interessante. Falei, olha, parece simples, mas é profundo. Parece simples, mas é algo que agrada o coração de Deus. Amém? Se nós confiarmos na nossa fama, nós precisamos ter medo de cair num precipício. Se nós confiarmos no dinheiro, nós podemos com toda certeza ter medo e ter mais a certeza que vamos afundar ainda. Mas se você depositar a tua confiança em Deus, eu garanto para você pela palavra, que você vencerá todas as batalhas da sua vida. Porque Ele tem o socorro para as nossas almas. Presente e bem socorro na angústia. Está escrito na Bíblia desse jeito. Deus é o socorro presente. Toda vez que você clamar, Ele te ouve e Ele vem com resposta para o seu problema. Mas nós precisamos clamar e precisamos ouvir. São duas coisas diferentes. O falar é uma coisa e o ouvir é outra. Tem gente que fala demais, mas não sabe escutar a Deus. E já tem gente que ouve demais, mas não busca entendimento para falar. Que nós possamos nessa noite saber falar e saber muito mais ouvir de Deus. Te provo. Quantos ouvidos você tem? Quantos ouvidos vocês têm? Quantas bocas? Quer dizer que você tem que ouvir mais do que fala. A verdade ou não? Então nós temos que saber falar com Deus e saber ouvir também. Isso não vale só para o espiritual, vale para o mundo também. Em todo grupo que você tiver de trabalho, escola, família, escute mais do que fale. Enquanto você está escutando mais do que está falando, Deus está revelando no seu coração. Deus está te dando uma palavra sábia, uma resposta sábia, uma orientação para os teus problemas, abrindo o teu olho para aquele problema, para aquela situação. Eu sempre às vezes falo com a Nancy, tem pessoas que você vai conversar, você nem terminou de falar, a pessoa já te respondeu. Você começa, a pessoa já te respondeu, ele não espera você falar. Quer dizer, ele está falando mais do que está ouvindo. Tem 100% de chance dele cair com os burros na água. Agora, seja sábio você nessa noite. Quando alguém for falar algo, mesmo que você já tenha a resposta, pare um pouquinho. E lembra, olha, o pastor falou que eu tenho que ouvir mais do que falar, deixa eu escutar. Talvez o início da resposta pode não te agradar, mas o final dela pode trazer uma solução para o seu problema.
E às vezes a gente perde com Deus nisso, porque a gente fala com Deus quando Ele vem com a palavra de exortação para a nossa vida, para a gente consertar e andar direitinho, a gente não quer ouvir, a gente não aceita, a gente fecha o coração. Mas Jesus fala, olha, depois que Jesus bate, Ele vem com o bálsamo. Olha para você ver, você perdeu o bálsamo, você apanhou e saiu apanhado. Você levou uma taca e saiu todo ferido, mas você não esperou Jesus derramar o bálsamo dele para curar suas feridas. Vocês entenderam? Vamos de novo então. Ouvir mais do que falar. E o tempo do Ezequias, como diz o texto, estava acabando, já estava a fase da morte. E aí começa uma lição especial para mim e para você. Nós podemos chegar na presença de Deus com o nosso rosto descoberto. Nós podemos chorar na presença de Deus. Podemos alcançar a misericórdia de Deus, porque Ele sempre atende o que clama ao nome dEle. Quando o véu foi rasgado, nos foi dada a oportunidade de falar com Ele cara a cara, de clamar a Ele por misericórdia, de falar com Ele sobre o que nos aflige, de ouvir dEle a melhor decisão, porque com Deus não existe perdedor. Deus escolheu você, porque você é mais que vencedor em Cristo. O time de Deus não tem perdedor, não tem reserva. Todos nós somos titulares do time de Deus, e todos nós jogamos para ganhar. Embora o diabo faz parecer algumas vezes que nós estamos perdendo. Muitas vezes fala que você tomou um pênalti fora do lugar, mas é mentira, é engano, porque Deus, Ele nunca traiu os teus filhos, e Ele nunca colocou a serpente no nosso prato, muito pelo contrário, Ele coloca o pão da vida para que nós possamos comer, e assim mesmo Ele abre o caminho através dos mares, de pedra, de ponte, para que nós podamos passar tranquilos e calmos, e ainda no final cantar o hino da vitória. Qualquer dia desse eu vou falar com vocês qual é esse hino da vitória, porque eu estou com saudade de ouvir esse hino da vitória da igreja. Você sabia disso? Que tem um cântico da vitória, que todo culto nós deveríamos entoá-lo, mas isso é individual. Cada um tem uma vitória, cada um tem um grau de dificuldade, cada um tem uma luta, e cada um tem um nível de ser abençoado da presença de Deus. Amém? Então, Ezequias, ele resolveu buscar a quem pudesse ajudá-lo. E nesse texto, eu vejo e trago para nós o seguinte: quem sabe esse ano, cada um de nós aqui, ou algum de nós, vai terminar esse ano com luta. Pega isso aí para o teu coração, que isso aqui é de Deus. Talvez esse ano foi um ano de muita luta para você. Você está terminando ele em luta. Talvez o ano que vai começar agora, você já vai começar ele numa peleja. Saiu de um na luta e está entrando o outro na peleja. Amém? Você vai entrar já lutando. Mas isso não quer dizer que você tem que entrar o próximo ano cabisbaixo, achando que tudo vai ser igual, que tudo vai se repetir. Sabe por que você não deve entrar o próximo ano pensando que vai ser a mesma coisa? Porque hoje nós aprendemos a virar o nosso rosto para e falar com Deus. Você vai entender o mistério desse virar o rosto para a parede. E aí, já estou terminando para você entender o mistério disso. Porque hoje nós aprendemos a virar o nosso rosto para a parede com o rei Ezequias. Fala assim comigo: eu vou entrar o ano que vem com a cabeça erguida. Ezequias falou assim: olha, você quer saber? Estou na luta, estou na prova, vou entrar um período difícil. Mas Ezequias falou: vou virar o rosto para a parede e vou dizer a Deus, vou falar com Deus. E o texto diz que ele falou o seguinte: olha aí, pega para você ver o mistério. Olha só. O que Ezequias falou? Senhor, lembra dos momentos em que eu te busquei. Ele orava para Deus antes. Lembra-te, Senhor, das vezes ou dos momentos que eu te buscava. Restaure, ó Deus,
o altar na minha vida. Restaure o altar de Deus na sua vida, na sua casa. E a presença do Senhor voltará a habitar nela. Ezequias fez isso então. E ele começa a falar com Deus e lembrar os compromissos que ele tinha feito com Deus e que ele tinha cumprido. Às vezes nós fizemos compromisso com Deus esse ano e nós não cumprimos eles. Deus cumpre com todos os que ele prometeu. E lembra de uma coisa para você. Nós é que fazemos compromisso com ele. Senhor, se esse negócio for bom, se isso der certo, eu farei isso. Deus não pediu para você fazer acordo com ele. Senhor, se eu conseguir esse trabalho, vai ser assim, eu vou ser assim. Deus não pediu para você prometer, mas você quis prometer, você que prometeu. E você não cumpre. Ele abre a porta, ele faz tudo por misericórdia. E nós falamos e não fazemos. E Ezequias fala, Senhor, lembra de quando eu orava. Senhor, eu fui fiel na terra como homem, aquilo que eu pude fazer como ser humano, eu fiz. Eu fui fiel a ti, eu não defraudei a tua obra, eu edifiquei a igreja, eu destruí os templos de Baal, eu reformei o altar de Deus na minha presença, no meu templo, para adorar o teu santo nome. Ele começou a lembrar a Deus as coisas que ele tinha feito. Você sabia que tudo que você faz para Deus, você tem um crédito? Sabia disso? Deus dá um crédito para você. Não é o crédito financeiro, não é o crédito. Ele te dá um crédito, porque você fez algo para ele. Amém? E ele começou a falar com Deus. Senhor, lembra do dia que eu assumi um compromisso contigo e eu honrei em amor à tua palavra? Lembra, Senhor, quando eu estava triste, eu fui para a igreja assim mesmo te adorar, Senhor? Ezequias falando com Deus. Senhor, você lembra um dia, porque eu estava doente, cansado, estava todo deprimido lá em casa, não queria saber, mas eu fui para o templo te adorar, Senhor, o Senhor lembra disso? Ele começou a questionar, eu veio que Deus mandou falar que ele ia morrer. Foi ou não foi no começo da história? Deus mandou o profeta falar, tu vai morrer, arruma sua casa. Ele falou, mas Senhor, eu sempre fui uma pessoa boa. Tudo que o Senhor falou para me fazer nas escrituras, eu fiz, tentei fazer o melhor. E agora o Senhor me manda falar que eu vou morrer, como é que é esse negócio? E ele começou a falar, olha, ele não estava questionando Deus. Ele estava conversando com Deus. Conversando com Deus. No versículo 3, anterior nós não lemos ele, mas no 3 daqui do 20, ele começa assim, olha, ser servido de te lembrar, ó Deus, que eu andei diante de ti. Olha, nós podemos lembrar a Deus o que nós fizemos por ele. Foi isso que Ezequias fez. Lembrou, Senhor, ó, está escrito aqui que eu sirvo de te lembrar quem eu sou, o que eu fiz, o que eu passei e aonde eu quero estar contigo. Ele foi lembrando a Deus dessas coisas. E eu quero lembrar você que uma oração é uma conversa do Pai com, ou uma conversa de Deus com o seu Filho. O que Ezequiel estava dizendo com essa oração aqui? Lembrando, Senhor, tu sabes, eu andei e tal. Ele estava dizendo o seguinte, Senhor, segundo a minha capacidade de humano, eu voltei o meu tempo para o Senhor. O que aconteceu lá no início? O profeta fez voltar o tempo. Correto? Aqui, Ezequias estava dizendo, Senhor, eu fiz, ou eu voltei o meu tempo para ti. Enquanto eu estava saudável, toda a minha vida era dedicada a ti. A oração, o templo e tudo. Volta, Senhor, o seu tempo para a minha necessidade. Gente, eu acabei de dar uma chave para você. Eu te dei uma chave espiritual agora que você não tem noção. Se você voltar o seu tempo, dedicar um pouquinho do tempo que você tem para Deus, ok? No dia da tua necessidade, você pode falar, Senhor, volta o teu tempo para a minha necessidade agora, porque eu careço da tua misericórdia. Foi isso que Ezequias fez. Senhor, eu voltei o tempo da minha vida para ti.
eu fiz o que eu podia, agora eu estou precisando de ti. Volta para mim o teu tempo. E ele falando com Deus ali, ele estava chorando, irmão, o cara ia morrer. Então, olha que coisa mais linda. Volta ao teu tempo. Tira 1 minuto da sua vida, tira 10 minutos durante o dia, fala com Deus, ora no trabalho, em casa, onde você estiver, tira um tempinho, glorifica a Deus. Irmãos, a tua oração é alimento para Deus, o teu louvor é alimento para Deus. Quando você vem aqui, louva e adora, você está alimentando a Deus com o teu louvor. Você sabia disso? Então, tudo que nós fizemos para Deus, fazemos com diligência, com cuidado, com amor, porque no dia da tua necessidade, o próprio Deus se voltará para ti. Se você entender o seu lugar, se você discernir o nível do seu relacionamento com Deus, a palavra me diz que tudo é possível ao que? Tudo é possível ao que? Então você precisa entender o seu lugar no universo. Qual que é o seu lugar no universo? Qual que é a sua posição diante de Deus? Quem é Deus para você? Quem é você para Deus? Para Deus se voltar para você, você tem que ser alguma coisa com Ele, concorda comigo? Para você falar, olha, Deus não me abençoa. Irmão, não fala isso. Olha assim, vem cá. Eu estou voltando algum tempo meu para Deus? Por que eu quero que Ele agora olhe para mim? Eu, por acaso, alguma vez eu orei, eu fiz um jejum, eu busquei ouvir a palavra de Deus, eu busquei aprender, eu busquei me aproximar das coisas de Deus. Como agora eu estou passando uma luta, por que eu quero que agora Deus vai olhar para mim? A Bíblia diz que o Senhor não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. É claro. E Ele está nos ensinando hoje a voltar o nosso tempo para Deus, para no dia da nossa angústia, Ele voltará o tempo e os olhos para nós. A Bíblia me diz que quando nós clamamos, Ele se levanta do trono, inclina o seu ouvido para nos ouvir e manda a resposta do céu para os nossos problemas. Mas nós precisamos gastar o nosso tempo para terminar. E ele estava ali naquela labuta, naquela oração. O profeta já estava indo embora, já estava lá do outro lado do pátio, indo embora. Ok? A palavra me diz que Deus falou com o profeta o seguinte, para. E o profeta parou no meio do pátio ali. Falou, uai, que foi, Senhor? Fala. Deus falou assim, uai de mineiro. Volta lá. Como assim volta, Deus? Eu acabei de falar que o Senhor falou que ele vai morrer para ele organizar. Eu estou falando para você voltar e dizer para o meu filho que eu agradei da oração dele e que vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele continuar me adorando como ele está fazendo agora. Olha a bênção, até arrepiei, irmão, olha a bênção de Deus para a sua vida. Eu vou dar mais 15 anos, vou curar ele agora, para ele continuar me adorando, igual ele está fazendo com a cara para a parede. Você entendeu agora o que move Deus na sua vida? O que move a mão de Deus? Se você estiver em qualquer situação de problema, em qualquer coisa da sua vida, Deus vai se voltar para você, vai adicionar tempo de vida. Tempo não é problema para Deus, Ele faz voltar o relógio se precisar, mas Ele vai dar para você a oportunidade de você continuar adorando a Ele em espírito e em verdade. Volta seu tempo para Deus um pouquinho, irmãos. Eu sempre falo, gente, o culto é só domingo agora, é 1h30, não vai te custar nada, não vai atrapalhar seu trabalho, não vai te dar mais cansaço, não vai te fazer, vai fazer bem para a sua alma. Volte uma vez, por favor, pelo menos, para ouvir a palavra de Deus. Alimente a tua alma, e quando você clamar, o Senhor se inclinará para te ouvir. Deus mandou o profeta novamente, o profeta falou, Deus, o Senhor manda falar que vai morrer, agora o Senhor manda falar que vai viver. Mas Deus é assim, não existe tempo para Deus. Se você agradar a Ele, você pode ter certeza, você vai caminhar sobre as águas, você vai passar no meio do fogo, você vai andar nas nuvens,
E nada de mal vai te acontecer. Porque a mão do Senhor é que vai estar te sustentando. Porque o teu louvor agrada a Deus. Amém? Volta e diz para o meu filho que eu mudei de ideia. Você lê Bíblia, não lê? Eu sei que vocês lêem Bíblia em casa. Deus nunca mudou de ideia por causa do sol. Ele nunca falou, sol, agora você é lua. Ele nunca mudou de ideia por causa do universo. Deus nunca fez, nunca mudou. Mas na Bíblia, você pode procurar que você não vai achar. Mas por causa do homem, da misericórdia de Deus, em algumas vezes, Deus mudou de ideia. Por causa do amor que Ele tem por nós. Por causa do cuidado que Ele tem por nós. Porque algumas pessoas tocaram no coração de Deus com o louvor e com a adoração. Então, para algumas pessoas, Deus mudou de ideia. Isso é uma raridade. E Deus está disposto a mudar de ideia sobre a sua vida. Deus está disposto a te dar uma nova direção. Deus está disposto a abrir uma nova porta para a sua vida. Deus está disposto a abrir nova oportunidade para você. Se você glorificar o nome do Senhor. Se você adorar o nome do Senhor. Amém? Deus viu a adoração de Ezequias. E falou, diz para ele, que eu vou dar mais 15 anos. Se ele continuar me adorando. Porque isso agradou o meu coração. Olha, quando as coisas estiverem difíceis para você, adore a Deus. Não deixe de adorar a Deus em nenhum momento, por favor. Ok? Não deixe. Porque isso vai fazer a mão de Deus vir em socorro à sua vida. Amém? Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria te acrescentar mais alguns minutos de bênção na sua vida. Porque é o que eu posso fazer, é orar para você, interceder com você, para que Deus te continue te abençoando, Deus continue te dando saúde, te livrando de todo mal, guardando a tua casa, guardando o teu emprego, os teus planos que você tem. É o que eu posso te oferecer nessa noite, baseado na promessa de Deus. Agora o resto, tudo Ele fará por você, porque tudo pode para aquele que crê na palavra do Senhor.